mais um episódio do nosso EngePod, esse que é o seu podcast da engenharia. E o tema de hoje vai ser sobre licitações. Essa que é a área da minha sócia Jailene. E hoje a gente vai falar um pouquinho de burocracia. Confesso que hoje eu tô aqui como aprendiz, não atuo com licitação, mas eu tenho certeza que vou aprender muito nesse episódio, assim como vocês também. E aí, Jailene? Eu realmente, é um tema que me interessa muito e que eu gosto muito. Realmente aquece meu coração. Porém, para hoje, para esse podcast, nós trazemos aqui a advogada Priscila Braz, e ela também que é consultora da parte de licitações e contratos. E eu espero que Priscila tire todas as dúvidas da nossa audiência. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espero atender às expectativas de toda a audiência desse podcast, que já é um sucesso. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Inclusive, as perguntas, sempre que eu faço caixinhas de perguntas no meu Instagram, sempre vem alguma coisa voltada para a licitação. Então, por esse motivo, as perguntas que mais me perguntam, né, que eu também a gente já fez um podcast voltado para licitação. Porém, como tem a questão mais burocrática, como Milena mesmo falou, e mais ligada à parte de contratos, a gente trouxe você para esclarecer essas perguntas que realmente é mais direcionada para contratos. E também para o pessoal entender como é que funciona a visão do outro lado, né? Porque eu estou aqui na mesa de um lado, tá a Jailene, que trabalha com execução das licitações, e aqui do outro lado da mesa tá a Priscila, que trabalha do lado dos órgãos públicos. Então, vamos ver o que vai sair dessa conversa aqui hoje. Eu, particularmente, já estou ansiosa. Então, vamos para a primeira pergunta. Priscila, como são contratadas as empresas para participarem de licitações? Como acontece o processo licitatório propriamente dito? Então, a contratação ela se dá por meio da formalização de um processo. Esse processo ele pode se dar por meio de uma licitação, que é quando existe a competição, e pode se dar por meio da contratação direta. Então, a contratação das empresas para executar obras públicas ou para prestar outros tipos de serviço, ela sempre vai se dar por meio de um processo, que pode ser formalizado por meio de uma licitação, como eu já disse, quando haverá uma competição, ou por meio de contratação direta. E existe alguns tipos de licitações específicas? Como é que isso é dividido? Existe, de acordo com a Lei 866, que está prestes a ser revogada, existe a expectativa de que seja revogada em dezembro desse ano, era para ter sido revogada em abril, e aí houve uma prorrogação do governo da revogação das leis antigas, que nós chamamos, que é a Lei 866, a Lei 10.520 e a Lei do RDC, e existe a nova Lei de Licitações, que é a queridinha do momento, a mais discutida, que ela traz outras modalidades. Na Lei 866, nós tínhamos especificamente para obras as modalidades convite, tomada de preços e concorrência. E existia a contratação direta, que aí existe a dispensa em razão do valor, que pela Lei 866 é no valor de 33 mil. Pela nova Lei de Licitações, em 2021, quando ela foi publicada, existia para obras e serviços de engenharia o valor de R$100 mil, mas essa lei ela também trouxe outra novidade, que é a questão da atualização dos valores, e aí em 2021 foi atualizado para 108 mil, em 2022 foi atualizado para 114 mil. Em dezembro desse ano vai ser atualizado de novo. Então, a nova lei de licitações traz também a modalidade concorrência, que já existia na lei antiga, e traz a novidade, que é o diálogo competitivo. Eu acredito que, na prática, o diálogo competitivo, principalmente nesse início, será uma modalidade de licitação pouco usada, até pela complexidade. É uma licitação que tem 3 fases,
ela se torna bem mais burocrática e ela é mais utilizada para aquelas situações em que a administração não consegue definir sozinha o que ela pretende contratar. Então, muito possivelmente, numa obra de grande complexidade, muito provavelmente, talvez caiba o diálogo competitivo, mas não será rotineiro, usual na prática. O usual, de fato, com a nova lei de licitações, vai ser realmente a concorrência. Então, na lei antiga, temos o convite, que está praticamente em desuso, temos a tomada de preço e temos a concorrência. E temos o RDC, que foi criado em 2011, que foi mais para as obras da Copa, para as Olimpíadas, para as obras do PAC. Então, assim, era uma coisa bem mais restrita, que vão ser revogadas essas leis. Então, com a lei nova, vai ficar para a obra apenas duas modalidades, a concorrência e o diálogo competitivo, de licitação, além da contratação direta. Que é através de convite, né? A contratação direta, na verdade, é assim, a administração, ela escolhe quem ela quer contratar, entendeu? Formaliza-se um processo para ver o preço de mercado e dentro daquele valor de mercado, as empresas, ela faz uma espécie de cotação de preço, digamos assim, e dentre aquela cotação de preço, o que tiver o menor valor e que tiver dentro do valor de mercado, e aí podem ser avaliados vários critérios, aí a gente pode, a administração pública, ela vai poder contratar diretamente. É diferente de um processo competitivo, que é a licitação, que na concorrência existe duas fases, existe a habilitação, análise das propostas, e aí vai ser contratada aquela empresa que atender aos requisitos de habilitação e que atender ao projeto básico em sede de análise de propostas. Uma das perguntas e também uma das coisas que eu vejo primeiro num processo licitatório é a fonte de recurso, de onde esse recurso vem. Se é federal, se é recurso próprio, como é que esses recursos eles são angariados, no caso, como é que a administração pública vai atrás desses recursos, como funciona para chegar até o processo licitatório? Existe as obras que são financiadas com recursos federais, que na maioria dos casos eles são formalizados por meio de convênio. Os entes firmam um convênio com a União, ou seja, município, União, Estado e União. Existem as famosas emendas parlamentares, que são as emendas que são destinadas pelos parlamentares. Existem as emendas que são as emendas diretas, que ela entra direto na conta do município ou do Estado, e o Estado pode executar, não entra via convênio. Existem as obras que são financiadas com recursos próprios, que são os recursos próprios de arrecadação de cada ente, e existem os financiamentos, né? Recentemente, a Caixa lançou um financiamento que é chamado Finisa. E aí esse financiamento é para infraestrutura e obras de abastecimento, que aí os municípios, o Estado, ele pode firmar junto à Caixa empréstimos para executar obras públicas. Inclusive, tem um município que eu trabalho que ele já conseguiu um empréstimo com a Caixa para a construção de um campo de futebol. Foi um recurso de 2.600.000. Então, assim, além dos recursos oriundos da arrecadação de cada ente ou dos convênios firmados com o Estado ou União, ainda existe a possibilidade dos empréstimos que os órgãos públicos podem fazer para financiar as obras públicas. Inclusive, na época da Copa, muitas das obras foram financiadas com o recurso do BNDES. Falando em parceria, né, no caso com os bancos, eu sofro com isso, que existe uma burocracia ainda maior em termos de pagamento de medições quando se envolve, por exemplo, a Caixa Econômica. Então, tem muita gente que evita esse tipo de licitação quando a fonte de recurso é através da Caixa. Porque uma medição que deveria demorar 30 dias para você receber, muitas vezes, pela questão da burocracia, demora 3 meses. Então, a obra se estende e quem trabalha com execução sabe que obra é custo fixo. Então, quanto mais demora, menos
lucro você vai ter. Menos rentável se torna a obra, né? Infelizmente, é uma realidade essa burocracia da Caixa. Os convênios que são firmados via Caixa, o que é que acontece? A Caixa é uma gestora do recurso, a União destina um recurso para o município, mas a Caixa é a gestora, e aí o município ou o Estado, ele firma um contrato de repasse com a Caixa. E aí, realmente, nesse momento, ou o município ou o Estado, ele fica preso ali às regras da Caixa. E aí, de fato, existem muitas burocracias que precisam ser cumpridas para que a Caixa libere o pagamento. E, na maioria das vezes, muitas das medições dependem até de uma visita do engenheiro da Caixa fiscal, engenheiro fiscal da Caixa. Então, assim, essas obras, além de elas serem fiscalizadas pelo engenheiro do município, que é o fiscal do contrato, ela é fiscalizada também pelo engenheiro fiscal da Caixa. Então, tem uma burocracia de solicitar a Caixa, que o engenheiro da Caixa vá lá, aí tem um prazo para ele ir, ele tem um prazo para retornar, e aí, assim, realmente, de fato, torna o processo de pagamento mais lento. Nesse primeiro momento, a galera, eu espero que já tenha anotado aí a dica de ouro de Jailene. Cuidado com o tipo que você vai escolher, né, de financiamento aí, quem é que você vai estar se aliando nessa questão de execução, o que você vai estar escolhendo. E quando se fala em licitação, em obra pública, vem muito em mente essa questão da burocracia, mas que também você precisa ter um acervo técnico enorme, que você precisa comprovar de várias maneiras para que você consiga ganhar essa licitação. E aqui no Engipod, a gente tem vários públicos. Tem o público que já está atuando com licitação, tem o público que nunca ouviu falar em licitação, tem o público que quer, por exemplo, começar a atuar com licitação. E aí, dentro desse contexto, quais são as obras, por exemplo, que são menos exigentes com relação a essa questão de acervo, para estar comprovando a capacidade de estar participando de uma licitação, por exemplo? E só complementando a pergunta de Milena, existe agora, com a nova lei de licitação, uma divergência entre o que é cobrado em termos de acervo, atualmente, na 8666, e o que vai ser cobrado com relação a acervo, né? Você pode explicar para a gente o que vai mudar? O que é que acontece? Em relação à licitação, digamos assim, uma forma de contratação menos burocrática, que exija menos capacidade técnica, a gente consegue fazer isso enquanto administração nas obras de menor complexidade e de menor valor. E aí, muito provavelmente, para as empresas que estão iniciando ou para os engenheiros que estão tentando entrar nesse mercado de obras públicas, eu aconselho iniciar pelas obras menores, pelas obras de menor valor, pelas obras de menor complexidade, porque são exatamente nessas obras que vocês vão encontrar uma menor exigência de capacidade técnica. Porque o que é que acontece? A capacidade técnica é simplesmente a comprovação de que a empresa já prestou um serviço semelhante àquele. Isso seria o atestado de capacidade técnica operacional da empresa. E existe a capacidade técnica profissional, que é o atestado de capacidade técnica do profissional vinculado à empresa. Então, assim, no dia a dia, na prática, eu percebo que as contratações diretas, que na nova lei de licitações, hoje é até 114 mil para obras, existe uma maior flexibilidade nas exigências da capacidade técnica. Inclusive, já presenciei, já vi contratações diretas formalizadas de obras para obras pequenas que não foi exigido acervo técnico. Então, assim, para quem está iniciando, o conselho seria iniciar pelas obras de pequeno valor, pelas dispensas em razão do valor, que são essas com a nova lei de licitações de 114 mil e com a lei antiga 33 mil. E aí a grande mudança que a nova lei de licitações trouxe em relação à questão do acervo técnico é em relação ao registro do atestado de capacidade técnica operacional. Até então,
a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações, a gente não podia exigir que o atestado de capacidade técnica operacional ele fosse registrado no CREA. O atestado de capacidade técnica ele até poderia ser exigido, mas ele seria exigido sem registro, porque até mesmo a legislação do CONFEA não permitia esse registro. O CONFEA só permitia o registro de acervo técnico, que é lá a certidão de acervo técnico do engenheiro. Então, atestado de capacidade técnica registrado no CREA era apenas profissional. E assim, trocando em miúdos, é o seguinte, o profissional, quando ele saía da empresa, ele levava todo o acervo técnico e a empresa estava começando como se fosse do zero. Então, muitas vezes, a empresa tinha que manter um profissional pelo acervo que ele já estava construindo ao longo de uma carreira. De uma trajetória, de uma trajetória. E agora não, agora as empresas, ela também vai ficar capacitada a ter aquele acervo mesmo que o profissional saia, não é isso? Exatamente. Inclusive, em 31 de março desse ano, saiu a nova resolução do CONFEA, já de acordo com a nova Lei de Licitações e já disciplinando a possibilidade de registros dos atestados de capacidade técnica operacionais no CREA. Então, a grande alteração foi essa. Inclusive, esse tema, durante muito tempo, foi objeto de vários questionamentos. E, assim, as pessoas faziam uma confusão e era muito comum você encontrar edital de obras exigindo o atestado de capacidade técnica operacional registrado no CREA. E aí, às vezes, quando eu via, eu dizia assim, meu Deus, como pode? E quando for julgar essa habilitação, o que é que vai fazer? Porque, assim, vai estar lá, pode até estar registrado o acervo técnico no nome do engenheiro e constar o nome da empresa, porque muitas vezes, vamos dizer, a empresa A executou uma obra de uma praça assim, assim, assim. E o responsável técnico foi Pedro. E aí, Pedro pegava aquele atestado de capacidade técnica e registrava no CREA. Na certidão de acervo técnico de Pedro, ia sair no nome de Pedro o acervo, mas saía o nome da empresa A que tinha executado. Então, assim, eu não sei como era que eles faziam para julgar, mas, de fato, até a nova Lei de Licitações não era permitido se exigir acervo técnico operacional da empresa registrado no CREA. Só valia se Pedro continuasse na empresa, Sim. estivesse participando com aquela empresa. Então, Isso. realmente, era muito complicado para as empresas que não tinham um responsável técnico, como, por exemplo, o dono, né? Que o sócio, digamos assim, é. não era responsável técnico, né? Porque quando o sócio da empresa é engenheiro, então ele registrava todo o acervo no nome dele enquanto sócio e engenheiro e estava lá também o nome da empresa, né? Mas, realmente, quando, digamos assim, os proprietários da construtora não eram engenheiros e não podiam registrar esse acervo no nome deles enquanto engenheiros, enquanto profissional, realmente o acervo ficava no nome do profissional. Eu entendo que foi uma excelente mudança. E eu até, muitas vezes, eu particularmente, do outro lado, enquanto gestão, eu acho muito importante o atestado de capacidade técnico operacional. Porque é no atestado de capacidade técnico operacional que eu vou saber se aquela empresa já prestou aquele tipo de serviço. E muitas vezes antes era exigido só o atestado de capacidade técnico operacional porque o engenheiro podia ter a capacidade técnica para executar a obra. Mas a empresa, será que ela tem um corpo técnico? Será que ela tem, digamos assim, uma equipe técnica preparada para executar aquela obra, principalmente nas obras maiores e de grande porte? Eu estou aqui muito curiosa, porque de um lado eu tenho gestão, de outro lado eu tenho execução. E aí eu fiquei me perguntando, enquanto estava tendo essa conversa aqui, qual será o maior desafio do ponto de vista da administração e o maior desafio com relação à obra pública da execução? Não que eu queira colocar fogo no parquinho, isso vira um embate de forma alguma, mas é importante a gente ter essa compreensão clara das duas visões. Então, Priscila, vou pedir para você começar. Jailene vai deixar ela fazer as honras da casa. Claro! Não querendo colocar fogo no parquinho e já colocando fogo no parquinho, né?
Então, assim, enquanto a visão de administração pública, já que eu estou do lado da administração pública, eu percebo que existem 2 pontos que são primordiais e que são os 2 pontos de maior dificuldade. Primeiro, em relação ao projeto básico, que está completamente ligado ao planejamento. Eu sou completamente apaixonada pelo planejamento, porque eu acho que o maior gargalo da administração pública é a falta de planejamento. E aí isso é uma questão cultural, porque nós, brasileiros, não estamos habituados a planejar. A verdade é essa. E aí mudar a cultura é muito difícil, mas eu tenho uma esperança de que a nova lei de licitações ela vai conseguir, a longo prazo, mudar essa cultura da administração pública em relação ao planejamento. Então, assim, grande parte dos problemas que a gente enfrenta na execução das obras públicas são em decorrência da falta de planejamento. E aí você pode perguntar assim, Priscila, como assim falta de planejamento? O projeto básico mal elaborado, mal feito, é resultado de uma falta de planejamento. É como se, assim, vamos dizer assim, eu vou fazer uma reforma na minha casa hoje, né? E aí eu paro para pensar o que é que eu vou precisar fazer, o que é que eu quero e o que é que eu vou precisar para executar o que eu quero, digamos assim. Muitas vezes, na administração pública, não existe essa parada para pensar o que é que eu quero. Muitas vezes o gestor chega e diz assim, eu quero uma praça no lugar tal. E aí o engenheiro vai lá e faz o projeto. Sim, mas uma praça como? Porque existe praça dos mais diversos tipos, né? Então, você quer uma praça de eventos, você quer uma praça, sei lá, para as pessoas irem caminhar, desenvolver alguma atividade esportiva, você quer uma praça com a quadra, você quer uma praça sem quadra. Enfim, eu noto que a falta de planejamento, os projetos básicos, digamos assim, equivocados, são um dos maiores gargalos na execução das obras públicas. E o outro ponto, em relação à obra, é você selecionar uma empresa que, de fato, seja apta, em todos os aspectos, a executar aquele serviço. E aí seja apta do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, em todos os aspectos. Porque não é incomum você se deparar com empresas que não têm caixa para executar a obra, entendeu? Então, assim, outro aspecto, que quando eu falo de caixa da empresa, outro aspecto que eu particularmente bato muito, eu não sou da área de engenharia, mas eu bato muito na questão do cronograma físico-financeiro, porque eu particularmente entendo que é um documento extremamente importante para a empresa que vai se candidatar a participar daquela licitação. Porque é no cronograma físico-financeiro que ela vai saber em quanto tempo ela vai ter, digamos assim, quanto tempo ela vai ter para executar determinado serviço e receber a contraprestação daquele serviço que ela executou. E, na prática, a gente vê cronogramas físicos financeiros que são receita de bolo. Receita de bolo. E aí você vê assim, eu questiono demais, porque eu digo assim, como é que você coloca no cronograma físico-financeiro que essa obra vai ser executada em 3 meses e essa obra é executada em 3 anos? Onde está o erro? Onde está a falha? Não, mas é porque aí vem a Caixa. A Caixa passou 3 meses para liberar o recurso. Ok, passou 3 meses, mas você tinha botado 3. 3 mais 3 dá 6. Foi 3 anos. Então, assim, eu percebo que existe muitas falhas da administração pública. E aí aqui, enquanto estando do outro lado, fazendo aquela meia-culpa, mas que são falhas que são oriundas única e exclusivamente da falta de planejamento. E eu costumo dizer que a gente trabalha muito apagando fogo.
Com certeza. Então, assim, enquanto a gente trabalhar só apagando fogo, a gente nunca vai ter tempo para parar e para planejar. Entendeu? E aí, quando a gente sai da parte de obras, é uma coisa assim surreal. Às vezes você vê uma licitação de medicamentos que tem lá 300, 400, 500 itens. Você leva 6 meses para fazer a licitação. Quando você consegue finalizar com muita luta, com muito sacrifício, aí chega o secretário de saúde, chega o coordenador da Secretaria de Saúde e diz assim, olha, tem esse medicamento aqui, que é o que mais eu uso na minha UBS e não está na licitação. E aí, quando você vai para a obra pública, acontece a mesma coisa. E aí, assim, a experiência demonstra uma infinidade de coisas, assim, que são justamente ausência de planejamento. É obra de pista de skate, como eu já tinha conversado com você antes, sem projeto estrutural. Como é que você vai... Eu não entendo nada de engenharia, mas não precisa entender de engenharia para saber que uma pista de skate, que é uma estrutura todinha de concreto armado, precisa de um projeto estrutural. Mas o pessoal faz, licita, na hora que a empresa ganha, que chega lá para executar a obra e diz assim, cadê o projeto estrutural? Não tem. É complicado. Agora eu vou primeiro. Na verdade, eu fui tocada em vários pontos, porque eu também já estive do lado do órgão público, como orçamentista, como responsável pela parte de engenharia. Então, assim, uma coisa que eu presenciei muito, que eu me sentia frustrada muitas vezes, era o fato de eu fazer um orçamento, estar todo completo, e quando ia ser apresentado o responsável, né, no caso, pelo gestor, ele dizia, é 1 milhão, eu só tenho a metade. Eu dizia, como é que eu vou executar uma obra de 1 milhão por 500 mil? O que é que eu vou tirar? Se vira, depois a gente faz um aditivo. Então, o que acontece? Realmente é o que você falou. Muitas vezes, até existe um planejamento, até existe uma responsabilidade técnica, porque você é responsável pelo orçamento. Você faz um RT de orçamento quando é para ser licitado. Porém, você muitas vezes está levando uma culpa que não é sua, não é do profissional. Então, assim, existem engenheiros profissionais muito competentes também e que têm essa ideia, fazem o orçamento da forma que deveria fazer, porém tem que reduzir para enxugar o valor, porque é o que tinha na emenda do deputado A, enfim. E isso vai causar o quê? Desconfiança, transtorno para a sociedade, para quem precisa daquele serviço prestado de boa qualidade, que não vai ter. E só um detalhe, antes de Jailene se aprofundar na parte da execução, enquanto vocês falavam, eu também me via em algumas situações, porque o meu estágio foi em licitação, eu era do lado da gestão, e eu conheci Jailene por causa disso. Eu fui fazer entrevista lá para trabalhar com licitação na empresa dela. Isso. E aí, eu disse assim, meu Deus, eu não quero isso não, porque na época eram assim, 80 projetos que a gente tinha que fazer lá, 80 orçamentos, 80 cronogramas, um monte de coisa, e tinha um engenheiro e eu, como estagiária. Somente. Como é que dá conta de tanta coisa também? Como é que faz tudo dentro do prazo? E teve, inclusive, vários recursos que voltaram porque simplesmente não teve o projeto. Não teve o projeto. E não tinha pessoas que fizessem. Eram só... Eu lembro que eu tenho até as fotos hoje em dia, era uma pilha, assim, de papel. E ainda tinha projeto, né? Porque quando eu era orçamentista de órgão público, eu fazia sem projeto. Meu Deus. Porque você não tinha os projetos básicos. O projeto ia ser executado pela empresa que ia executar a obra quando fosse contratada. Então, e isso ainda acontece muito. Isso eu estou falando de alguns anos atrás. Porém, hoje em dia... Eu já executei mais de 100 obras públicas e estou no mercado há mais de 15 anos, já estive dos dois lados e vejo que também é um problema tanto de antigamente como de hoje. E muita gente pode dizer assim, é do Rio Grande do Norte. Não, eu atuo em outros estados e é um problema cultural, como você falou. É um problema cultural. E aí, só fazendo um adendo aqui, se eu me expressei mal, eu não quis dizer
que essas falhas de planejamento era culpa exclusiva do engenheiro, digamos assim, enquanto a elaboração. Ficou claro. Eu só quis defender aqui a classe, porque eu já... Porque assim, a gente já esteve também nesses lugares. E muitas vezes eu fui culpada justamente por ter feito o orçamento teoricamente errado, mas eu sabia que eu tinha o orçamento correto e disse assim, ó, o orçamento era 1 milhão, foi para 500 mil, como é que você vai querer que mantenha-se a qualidade do produto e a entrega total do produto com metade do preço? Não existe, não fecha a conta. Na verdade, é assim, é um problema cultural, é falta de planejamento e é também um problema, como é que eu posso dizer, do sistema. Estrutural. Porque como é que eu peço uma emenda para a construção de um ginásio sem ter um projeto para o ginásio? Sem saber que, na verdade, quem define digamos... porque, assim, são os políticos. Por exemplo, eu vou mandar 300 mil para fazer uma praça. Só que a praça, você não tem nem o valor ainda que vai ser. Então, chega, aí a praça dá 3 milhões. Aí você tem 10% disso. O que é que você vai fazer com a praça? Fazer uma calçada? Na verdade, como deveria se dar o processo... na verdade, o problema invertido. É porque é invertido. Como era que eu deveria fazer inicialmente? Eu fazer o meu projeto básico para a construção do meu ginásio. Então, o meu ginásio vai custar 2 milhões de reais, por exemplo. E aí eu chego no deputado, olha, eu tenho aqui um projeto para a construção de um ginásio, 2 milhões, aí o deputado de repente pode dizer assim, não, eu consigo destinar 1 milhão. Ok, destine 1 milhão, vou ver, pleitear mais 1 milhão de outra forma. Mas assim, o que acontece é que é feito de uma maneira inversa. Pedem 1 milhão para executar o ginásio, aí quando a emenda chega é que vai elaborar o projeto, quando elabora o projeto não dá 1 milhão, dá 1,5 milhão, por exemplo, e aí sai cortando tudo para deixar em 1 milhão, aí às vezes corta a estrutura, corta a parte metálica e cai o teto do ginásio e por aí vai, entendeu? E aí no frigir dos ovos, no final da história, o maior problema é o quê? Falta de planejamento. Isso. E falta assim, de planejamento. Só complementando também o que você falou com relação ao cronograma físico-financeiro. Acontece a mesma coisa no cronograma. Por exemplo, no edital, tem uma obra para ser executada em 5 meses. Eu participo do processo licitatório como empresa que estou concorrendo àquele processo e eu sei que não dá para executar. Eu questiono ao órgão e sempre os órgãos falam, a gente só tem 5 meses. Você faz em 5 meses e depois você pede prorrogação de prazo se não der. Então, quando você assina o contrato, muitas vezes eu já fui questionar, eu preciso de prorrogação de prazo, faço os argumentos e eu documento, inclusive, aquela resposta do processo licitatório. E eles dizem, mas no período de licitação, porque você não questionou? Aí eu vou e envio o e-mail, olha, eu questionei. Quem foi que determinou o prazo? Eu já peguei obras, inclusive eu estou executando uma obra, que o prazo de execução eram 2 meses. E para chegar ao produto, que era grama sintética, Sim. É importado. Demora 2 meses a partir do momento da compra. Então, não fecha. Era impossível. É impossível. E quando eu fui questionar, inclusive, isso no processo licitatório, eles falaram, a gente prorroga o prazo. Eu não posso aumentar. E quem está participando não pode aumentar o prazo. É a administração pública que determina. É a administração pública, né? Então, só que muitas vezes quem determina não é um técnico. O gestor pede, olha, eu quero essa obra que eu quero inaugurar antes de eu sair daqui. O prefeito quer inaugurar. Então, o prefeito vai passar 1 ano aqui, mas a obra todo mundo sabe que tem pelo menos 2 anos para executá-la. E por que se coloca? Então, as coisas realmente são invertidas e muitas vezes é difícil você encontrar o culpado, porque muita gente diz, toda obra pública tem aditivo. E a gente está vendo aqui porque toda obra pública tem aditivo. Tem aditivo de prazo, tem aditivo de valor. Tem muita gente que acha que obra pública
os reajustes são muito altos e não é tão alto assim para você esperar um ano. Ao contrário, o custo que você vai ter de uma obra que você deveria passar 5 meses, se você passar um ano, o que você vai receber de reajuste é muito inferior ao custo fixo da obra. Falando em prazo, em aditivo, eu queria entender, acho que o pessoal também, como é que funciona antes de executar a obra, porque está aqui pegando fogo o assunto. Mas quanto tempo leva esse processo licitatório? Então, não existe uma fórmula exata. Tipo assim, o processo vai durar 3 meses, o processo vai durar 4 meses. Mas foi feito um levantamento pelo Banco Mundial, o último levantamento feito pelo Banco Mundial em 2006, e ele detectou que as concorrências, elas duram, em média, 120 dias. Eu, particularmente, acho 120 dias um prazo muito curto. Eu diria que, na prática, a gente tem vivenciado que as licitações elas duram, em média, 180 dias. Em média, 6 meses. E aí o processo é longo, é burocrático. No caso do formato da lei antiga, existe 2 fases de recurso. A gente, vamos dizer, abre a habilitação. E aí, se não houver uma renúncia ao recurso por todas as empresas interessadas no certame, a gente tem que publicar o resultado, aguardar o prazo de recurso. Se for um ATP, por exemplo, o prazo é 5 dias úteis. E aí, se houver algum recurso, a gente tem que publicar. Eu recebi o recurso da empresa tal, concedendo o prazo de mais 5 dias úteis para as empresas contrarrazoarem. Se a Comissão Permanente de Licitação não acata aquele recurso, ela submete à autoridade competente, que na maioria dos casos, se for município pequeno, é o prefeito. Se for municípios maiores, é o secretário da pasta. E a gente consegue observar que nos municípios maiores, a autoridade competente geralmente é a pessoa do secretário responsável pela pasta daquela execução da obra. Então, assim, o processo licitatório, ele é muito burocrático, ele é muito lento, e eu acho que a nova lei de licitações, ela pecou, foi uma das coisas que ela pecou, foi nisso, porque a gente passou 30 anos, a Lei 866, ela completou 30 anos esse ano, e aí ela é de 1993, eu trabalho há 14 anos nessa área, então há 14 anos eu ouço as pessoas reclamarem, e reclamarem principalmente da burocracia, e aí, infelizmente, eu não achei que a nova lei de licitações ela foi disruptiva na parte de burocracia. Ela acabou sendo também burocrática. A diferença que eu consigo enxergar em relação à lei antiga é que a nova lei de licitações ela traz a apreciação dos recursos em uma fase única, o que na Lei 866 não era. Vamos dizer, eu abri o envelope de habilitação hoje, não conseguia que as empresas renunciassem ao prazo de recurso, e aí era aberto o prazo de 5 dias úteis para que as empresas interessadas apresentassem recurso. E aí, se houvesse recurso, eu abri o prazo de 5 dias úteis para as empresas interessadas contrarrazoarem aquele recurso, depois ele ia para julgamento. E aí, após o julgamento desse recurso, na fase de habilitação, era marcada a abertura das propostas. E aí, a gente vivia tudo isso de novo. Na abertura das propostas, se não houver renúncia ao prazo de recurso, eu abro mais uma vez o prazo de 5 dias úteis para recurso, se for protocolado recurso, mais 5 dias úteis para contrarrazoar, e vocês já cansaram, né, nisso? Já. Meu Deus, Jailene, nada contra, mas eu não pretendo trabalhar com isso de forma alguma. Então, assim, às vezes, quando a gente diz assim, em média 6 meses para concluir um processo licitatório, as pessoas se assustam. Mas é que, na verdade, existem prazos que nós somos obrigados a cumprir, e burocracias, inclusive, que nós somos obrigados a cumprir, que isso torna o processo mais lento. E aí eu esperava, e aí é uma opinião pessoal, que a nova lei de licitações ela fosse disruptiva nesse aspecto, que ela viesse um pouco menos burocrática. E aí, tirando a ressalva dessa questão do recurso, que ele vai ser apreciado em uma fase única, ou seja, eu abri uma concorrência hoje, de acordo com a nova lei de licitações, eu não vou parar para decidir sobre a proposta para poder seguir para a fase da frente. Não.
que inclusive houve a inversão das fases, né? E aí primeiro vai ser analisadas as propostas, depois a habilitação. Então, eu abri as propostas, teve intenção de recurso, ok, eu só vou apreciar esse recurso lá no final, após a fase de habilitação, que vão ser apreciados todos os recursos juntos. Então, isso, de certa forma, vai tornar um pouquinho mais célere, mas é muito pouquinho, porque... Mas assim, gente, não se assustem. Eu participo de licitações Eu já ia perguntar isso. há bastante tempo e esse prazo é bem reduzido. No caso, pelo menos a maioria dura 3 meses, no máximo. Não, mas... Os processos que eu participo de licitações... O prazo de 6 meses que a gente fala é do início do processo até o final. Não é só a parte de concorrência, não. Não é só a fase externa. Quando ela fala do início, gente, é exatamente o início... A abertura do processo. Isso, é a elaboração, né, dos projetos básicos, da composição das planilhas básicas. Então, é o processo que já está girando, você ainda nem sabe, não foi nem publicado o edital, e já está realmente acontecendo há bastante tempo, desde que tem uma fonte de recurso. Né? A fase externa, que é essa que você fala, que é em média 90 dias, eu acredito que é em média entre 60 e 90 dias. A fase externa, que a fase externa é quando há a publicação do aviso de licitação. Então, de fato, essa fase que a gente chama de fase externa, ela dura em média de 60 a 90 dias. E aí, a fase interna, que é a parte do planejamento, de elaboração do projeto básico, elaboração da minuta do edital, essa parte dura, em média, 90 dias. E aí, o processo como um todo, em média, 180 dias. Mas, assim, não há de que temer. Eu sou completamente apaixonada por licitação. Às vezes eu fico também. pensando... Não, Helena, tá eu vendo? Tô aqui só... Estamos ganhando. Eu tô aqui só socorro Deus. 2 contra 1, então eu também. Eu sou muito apaixonada pelo processo licitatório e eu sou mais apaixonada ainda pela forma como ele deveria ser. E aí, assim, infelizmente, na prática, a gente, às vezes, foge um pouco do deve ser. A gente vê, na verdade, não é que a gente foge, a gente vê as pessoas fugindo um pouco de como deve ser. Mas o processo licitatório, se você for observar ele como ele deve ser, é uma coisa, assim, fantástica. E o que me apaixona mais nessa área é justamente quando o benefício chega lá na ponta, sabe? Ano passado, tem um município que eu trabalhei, que a prefeita comprou uns parques. Eu não lembro exatamente qual é o material, mas aqueles parques bem bonitos, de aquele plástico bem grosso, talvez vocês saibam até dizer qual é o tipo de material, mas bem colorido, uns parques bem bonitos. E aí ela comprou para vários lugares da cidade. É tipo fibra, né? Tipo fibra, exatamente. Eu sei qual é o tipo uns parques bem bonitos. Inclusive, foi uma empresa do Rio Grande do Sul que ganhou a licitação, que fabrica os parques. Foi um pregão eletrônico. E, assim, ficou lindo onde os parques foram instalados. E aquele vídeo daquelas crianças brincando naqueles parques, assim, quando você pensa assim, que são pessoas, são crianças que não têm acesso a lazer, e aí, assim, o que me apaixona mais ainda na licitação é o resultado final. É o benefício chegar na ponta, sabe? E aí, quando eu vi o vídeo da inauguração, meu Deus, que coisa linda, isso aqui é aqui mesmo. E aí, eu até fui parabenizar a prefeita e disse, nossa, parabéns pela visão, por ter enxergado isso, por ter proporcionado isso para essas crianças. E aí, ela disse, olha, foi uma coisa linda de se ver, porque as crianças eram brincando e dizendo que estava na Disney. Então, assim... É muito gratificante, né? Muito gratificante. Para a gente também que executa, muitas vezes a gente chega num local que realmente tem lugares que são periferia da periferia, que eu já executei obras que nem a polícia ia lá, a gente só vai porque realmente traz benefício para aquela comunidade. E é uma satisfação muito grande quando você entrega uma escola,
um ginásio, uma praça. Então, me enche realmente e me emociona, porque eu vejo que faz a diferença na vida das pessoas. Então, mas faz mesmo. Você vê, assim, por exemplo, pessoas carentes e comunidades carentes. Uma simples quadra de esporte pode mudar a vida de vários jovens. E muda. Muda mesmo. E muda. Então, assim, o processo licitatório, ele me apaixona porque ele é um meio de mudança social, entendeu? Quando o benefício chega na ponta, ele muda a vida de muitas pessoas, entendeu? E pegando esse gancho com relação às obras que são feitas em periferias, a gente percebe que existe realmente muitas obras paralisadas, muitas obras abandonadas, e eu vejo também que muitas empresas, pelo período, né, da pandemia, abandonaram muitas obras nesse período. E muitas delas justificam justamente o aumento de valores de insumos da construção civil. Então, no Brasil, eu pelo menos dei entrada em vários processos de reequilíbrio físico-financeiro, né? E não tive muito sucesso. Como é que funciona e qual é a diferença de reequilíbrio para reajuste? Que é uma dúvida realmente de muitos empreiteiros, é uma dúvida de muitos engenheiros. Como funciona isso? Na verdade, é real, de fato, a pandemia, ela trouxe esse aumento. Antes de 2020, a gente não via essa loucura de pedidos de reajuste, de reequilíbrio. Era, assim, esporádicos. Inclusive, tinha obras que elas perduravam aí 3 anos sem que fossem reajustados valores e sem pleito de reajuste nem de reequilíbrio. Mas, de fato, a pandemia, ela trouxe. E aí, assim, foi um impacto na economia, né? Um impacto na economia que gerou uma inflação na economia do país, além do aumento absurdo em quase tudo. Eu nem diria que era só nos insumos de obras, porque, assim, como dona de casa, às vezes a gente vai no supermercado uma semana, faz as compras, 15 dias depois você vai e compra praticamente as mesmas coisas e se depara com um valor bem superior. Então, assim, isso é uma realidade depois da pandemia, né? E aí, qual é a principal diferença entre o reequilíbrio econômico-financeiro e o reajuste? O reajuste, ele se dá por meio da aplicação de um índice setorial, que no caso de obras é o INCC, que ele visa justamente digamos assim, diminuir os impactos da inflação naquele contrato. E aí a Lei 866, ela trazia que era cabível o reajuste no prazo de 1 ano, que aí é o que a gente chama de respeitar a anualidade, no prazo de 1 ano, a contar da data do orçamento base da administração ou da proposta da empresa. Essa era outra dúvida que já ia perguntar. E aí, assim, a lei, infelizmente, ela trouxe esse ou. Ou, né? Ela trouxe esse ou. E eu, particularmente, entendo que ela deixou a cargo da administração escolher no edital e no contrato se o reajuste ela vai aplicar a contar da data do orçamento base da administração ou da data da proposta. Porque, na realidade, se nós formos colocar a data do orçamento base, vão ter licitações que pode acontecer de você já assinar contrato com direito ao reajuste. Mas eu acho justo. Vemos e convenhamos. Digamos que teve 6 meses para o processo licitatório fluir. Então, eu vou participar de uma licitação com valores defasados e ainda executar uma obra com valores mais defasados ainda. Então, assim, eu acho que isso deveria acelerar o processo. Então, eu realmente vejo que a maioria dos reajustes são de acordo com a proposta. Mas deveria ser com... E aí a novidade é que a nova lei de licitações, ela tirou esse ou, não existe mais o ou. Que bom. E ela tirou a proposta. Com a nova lei de licitações, vai ser aplicado o reajuste
a contar da data do orçamento base da administração. Então, pode acontecer de você assinar, vamos dizer que a administração fez o orçamento base dela em janeiro de 2022, por exemplo. Concluiu o processo licitatório em outubro. O orçamento base, ele é feito lá no início do processo, no início, na abertura, na fase interna. Depois disso, o processo vai tramitar dentro do setor público para ver se tem orçamento, vai ser elaborado minuta do edital, vai passar pelo jurídico, o jurídico vai devolver para poder ser publicado e ter a fase externa. Então, pode ser que a licitação dure, por exemplo, 10 meses. E aí, o orçamento base foi elaborado em janeiro. A licitação foi concluída em outubro. Você assinou o contrato em outubro de 2022, por exemplo. E aí, em janeiro de 2023, você está com 2 meses de contrato assinado, mas você já vai fazer jus a um reajuste. E eu, particularmente, as pessoas na administração pública, tem costume de achar ruim, sabe? Conceder reajuste, mas eu, particularmente, acho que é um dever. É um dever da administração. A administração pública, ela já conta com muitas cláusulas que eu, particularmente, considero exorbitantes. A contar do pagamento. Por exemplo, na lei antiga, a empresa não poderia suspender a prestação de serviço com menos de 3 meses de atraso. Isso, ou seja, 90 dias, que é um absurdo. Um absurdo, isso é uma cláusula exorbitante. Então, assim, eu, enquanto empresa, tenho que esperar 3 meses sem receber, prestando serviço, né? E depois eu tenho direito a um reajuste e ainda não me vai ser concedido. Então, assim, eu, particularmente, discordo dos colegas que são da área, e que não gostam disso, porque eu sei que, de fato, existe essa resistência, mas onde eu trabalho, eu costumo dizer, minha gente, isso aqui é direito Claro. da empresa. O reajuste é um direito da empresa contratada. Então, o reajuste, resumindo, para a gente partir para o reequilíbrio, o reajuste é a aplicação de um índice setorial, que no caso de obra é o INCC, que visa diminuir os impactos da inflação naquele contrato, naquela obra, naquele serviço. Já o reequilíbrio econômico-financeiro, e aí eu, particularmente, tenho muita cautela com o reequilíbrio econômico-financeiro. E vou tentar explicar por quê. No caso de reequilíbrio econômico-financeiro, ele deve ser aplicado nas situações previsíveis ou imprevisíveis, mas que oneraram de maneira substancial o contrato que, digamos assim, ele se tornou, como é que eu posso dizer? Se tornou inexequível. No curso da obra, por exemplo, o contrato se tornou inexequível. Aí você pergunta assim, Priscila, como assim? A dificuldade da concessão do reequilíbrio é porque é o seguinte, vamos voltar lá para o exemplo anterior que eu citei. Vamos dizer que você participou de uma licitação, que o projeto básico era de janeiro de 2022, você participou da licitação em julho, a licitação foi concluída em outubro, e aí, em julho, quando você apresentou sua proposta, por exemplo, o ferro, um saco de cimento, custava, sei lá, R$40 ano Mas passado. o cimento não aumentou muito. Na verdade, o cimento era R$20, está 32. E a gente ainda considera que não aumentou muito. Mas, por exemplo, o aço realmente triplicou. O cobre triplicou, não só pela pandemia, pela questão da guerra também. Também. Foram as duas coisas, né? E aí, por exemplo, vamos pegar o exemplo do ferro. A licitação, o projeto básico foi elaborado em janeiro, você participou da licitação em julho. Em julho, você apresentou a sua proposta da licitação que foi concluída em outubro, quando você assinou o contrato. Em julho, o ferro era um valor X. Sim. Veio um fato econômico, sei lá, enfim, ou não aconteceu um fato aconteceu um fato que já era previsível, mas não, digamos assim, no momento da elaboração da proposta, você não tinha como adivinhar que aquilo ia acontecer depois, digamos assim. Que aí não era muito, né? Isso. E aí, em julho, você apresentou a proposta, o ferro custava um valor X. Em dezembro do mesmo ano, o ferro dobrou de preço.
certo? E aí, no reequilíbrio, o que é que você precisa demonstrar, que é o que as empresas têm dificuldade e é o que dificulta a concessão enquanto setor público. É você comprovar que, de fato, no mercado, em julho, quando você participou da licitação, o ferro custava X. E em dezembro, o ferro custa o dobro. A dificuldade de concessão é essa, porque as empresas não conseguem comprovar que quando ela participou da licitação, o ferro custava X e hoje custava Y, 2 vezes. E ainda tem um fator preponderante que também pesa muito na hora da negativa. É que, assim, o ferro, por exemplo, eu não faço ideia de quanto custa o ferro, minha gente. Mas vamos dizer que o ferro custava, por exemplo... R$5. R$5 e tá em R$12. julho. Antes da pandemia era R$5. Depois foi para R$12. Pronto. Então, em julho, quando você quilo. participou da licitação, o quilo do ferro custava R$5. Mas você colocou na sua proposta, por exemplo, 4. Sim. Então, você já colocou um pouco abaixo do valor de mercado. Você já assumiu esse risco. E aí, quando foi em dezembro, ele deixou de ser 5 e passou a ser 12. Sim. Mas lá, quando você ganhou a licitação, você já tinha aplicado um desconto naquele valor de mercado. Ele era 5, você já tinha ofertado por 4. Então, assim... Isso não, mas tem no que... processo licitatório, quando você compra, por exemplo, por 5, ele no Sinap, ele tá 6,5, por exemplo, 6,50. E aí então, você bota 5. Aí você já botou o preço de mercado, que era 5, quase. Você botou, sei lá, um valor de lucro aí de 30%. Mas quando você foi comprar, ele não é mais 5, ele é 12. Exatamente. É isso que você precisa comprovar. Que quando você... formulou a sua proposta, o valor de mercado era X. E hoje o valor de mercado é Y. E você não vai... A administração pública não vai poder conceder para você o valor cheio. Sim. Ela vai ter que aplicar aquele desconto que você concedeu na licitação, entendeu? Então, assim, na prática, a maioria das empresas não conseguem fazer essa comprovação e nem consegue apresentar as planilhas de composição de custo com esses descontos. A planilha do Sinap, vamos dizer, era 6,50, você já ofertou 5. E aí, hoje, na planilha do Sinap, é, sei lá, 15. E aí, você quer 15, digamos assim. Na planilha de composição de custos, 15. E aí, isso, muitas vezes, E aí, também falta um pouquinho de má vontade, né? Da administração. De boa vontade, né? Desculpe, de boa vontade. Porque aí, ela poderia dizer assim, olha, 15 eu não tenho como, mas se você aplicar o mesmo desconto que você aplicou na licitação, é possível a concessão. Mas aí, o que faz? Não, nega logo de cara. Só a negativa não diz o motivo. Só nega e acabou. E aí, assim, em relação ao reajuste, na verdade, não só ao reajuste, a todas as formas de equilíbrio econômico do contrato, a nova lei de licitações, ela traz uma novidade, que é a preclusão. Então, assim, e isso eu percebo que as empresas perdem muito dinheiro porque elas não solicitam esses reajustes. E aí, com a nova lei de licitações, tende a perder mais ainda. Porque se o reajuste ele não for pleiteado tempestivamente, a lei traz a preclusão desse direito ao reajuste, desse direito à repactuação, se for um contrato, por exemplo, de mão de obra. Ou seja, eu tenho que antes que, no caso, complete ano, né, tenha 1 ano, eu tenho que pedir antes o reajuste desse prazo. Fez 1 ano, vai completar 1 ano, sei lá, falta 10 dias, 15 dias, 1 mês para completar 1 ano. Eu já sei que eu não vou conseguir concluir a obra, eu já faço o pleito de reequilíbrio. E, principalmente, quando eu concordo com uma renovação do contrato, porque a prorrogação do contrato é uma renovação do contrato, sim, eu concordo com a renovação do contrato sem pleitear o reajuste. É como se eu estivesse concordando em continuar com o contrato com aquele valor antigo. Então, é interessante que as empresas tenham realmente uma assessoria jurídica que já e um acompanhamento com relação aos contratos em termos de prazo, de prazos, principalmente em relação ao reajuste. O reequilíbrio não. O reequilíbrio ele pode ser pleiteado a qualquer tempo, assim, não precisa cumprir. Eu preciso ter 1 ano de contrato
pleitear o reequilíbrio? Não precisa. O reequilíbrio ele pode ser solicitado até um mês depois da assinatura do contrato e não vai ter problema nenhum. Já o reajuste, ele precisa obedecer essa anualidade e a nova lei de licitações, ela traz a preclusão desse direito. Ou seja, eu faço jus ao direito, mas eu não solicitei, então é como se eu... É aquela história que no direito a gente brinca muito e diz que a justiça não atende a quem dorme, né? Você tem um prazo para você acionar a justiça e aí se você não aciona dentro daquele prazo, o seu direito preclui. E aí a nova lei de licitações, ela trouxe essa novidade na parte do equilíbrio dos contratos. E só tirando uma dúvida que você disse que realmente vai mudar na nova lei de licitação, com relação aos 90 dias de execução, por exemplo, como é que vem agora para execução se você não recebeu, por exemplo, o pagamento durante os 90 dias? Também houve uma alteração que eu achei excelente. Antes era 90 dias, a empresa tinha, digamos assim, não podia suspender a prestação de serviço, não podia suspender a execução da obra por atraso inferior a 90 dias. E aí a nova lei de licitações, ela traz uma alteração interessante em relação a isso, porque ela diminuiu um pouco o prazo, ela baixou para 60 dias o prazo, e ela trouxe o direito da empresa de solicitar, digamos assim, o direito dela dizer assim, olha, você atrasou 60 dias, eu vou suspender os serviços e eu não quero mais continuar com o contrato. Ah, tá. Então, sem penalidade, sem penalidades, sem penalidades. Então, atrasou 60 dias, a empresa viu, olha, esse contrato está me dando prejuízo, eu estou com 60 dias de atraso, eu não quero mais esse contrato. Então, o atraso superior a 60 dias, ele gera o direito à empresa à rescisão do contrato. Porque é muito interessante essa parte de você não ser penalizado, porque o que acontece? Muitas vezes o órgão diz, você realmente tem um desequilíbrio, eu não vou te dar, porque senão eu vou deixar de licitar uma outra obra, e se você rescindir o contrato, já que é um evento tempestivo, né? Isso. Você vai ser punido e você não vai poder participar de licitação durante 2 anos em aí nenhum mata órgão a público. Então é a mesma coisa que você matar, né? Então, mata o CNPJ, né? Mata o CNPJ. Só uma dúvida, enquanto você estava explicando, eu fiquei pensando, tudo bem que é difícil a empresa comprovar que teve alteração dos valores, mas como é que ela poderia comprovar, de fato, na prática? O que é que a administração pública espera nesse quesito de comprovação? Eu, particularmente, acho que a forma mais segura para a empresa e para a administração seria comprovar isso apresentando notas fiscais. Olha, em julho eu comprava o ferro, voltando lá o ferro, sei lá, R$5. Hoje eu compro ferro a R$11,90. E ainda assim é negado? Não deveria. Mas não deveria. Como eu falei. Não deveria. Durante esse período, a gente teve realmente uma dificuldade muito grande, até mesmo porque eu tenho uma empresa de pequeno a médio porte, né? Porém, existem contratos de milhões. Então, segundo o Tribunal de Contas, que eu não vou nem falar aqui o nome, mas se fosse dar reequilíbrio para essas empresas e para todas as empresas, porque no momento que você dá para uma empresa pequena, você tem que dar para todas. Uma grande. Então, iria onerar tanto que o país iria, segundo eles, quebrar. Ou seja, os empresários podem quebrar o país, né? Então, assim, eu também vi, por exemplo, órgãos que tinham 100 contratos, por exemplo, em andamento. E o secretário chegou para mim e falou, Jailene, a gente vai rescindir 78 contratos porque eu não tenho condições de dar reequilíbrio. Porém, a gente sabe que quando for relicitar, o custo é bem mais alto, né? Então, assim, eu acho que essa conta tem que realmente ser pesada, ou então a gente vai ficar com Elefante Branco, que é uma obra, como 30% das obras que foram iniciadas no país, obras públicas, não foram concluídas. Então, aí, como realmente elefantes brancos. Eu não gosto da posição de que, assim, eu vou negar para eu poder dormir em paz, porque, assim, na nossa área, e aí eu falo enquanto advogados, existe aquela coisa assim, eu prefiro negar e
conseguir dormir em paz. Eu não gosto dessa linha e também não gosto dessa linha de que assim, eu não vou conceder porque o país vai quebrar. E as empresas? Se as empresas quebrarem, o país vai quebrar do mesmo jeito. Com certeza, porque querendo ou não, imagina, você faz um serviço, você demora 30 dias para receber, então quem mantém são as empresas. Exatamente. Quem mantém o país, querendo ou não, você presta primeiro o serviço, depois você recebe. E ainda tem a questão da geração de emprego e renda e a questão de arrecadação, né? Claro. Quem é que sustenta, né? Em termos de... São as micro, pequenas e médias empresas do país. Isso. E também tem esse problema muito grande de achar que funcionário público e empresários são inimigos, né? Isso. Tipo assim, você está fazendo alguma coisa, eu não tô te beneficiando, porque senão vai achar que eu tô, sei lá, recebendo algum benefício. Eu não gosto dessa... Eu não gosto dessa linha. Nem gosto da linha de que, assim, eu não devo conceder porque senão vou quebrar. Então, se você não tinha condições de executar, você não tivesse iniciado, né? E aí, a conta não deve, de jeito nenhum, ficar para a empresa, porque as empresas já sustentam demais, né? Então, assim, eu acho que falta muito da administração pública chegar mais junto, sabe? Ser mais parceiro. A verdade é essa. Eu acho que essa parceria seria muito mais benéfica para o país como um Até todo. assim, a nova lei de licitações, ela traz essa aproximação da administração pública com as empresas, e eu acredito que isso vai ser muito bom. Ela traz a questão da arbitragem, que nada mais é do que você sentar para negociar. Então, assim, se hoje a empresa faz jus a um reequilíbrio que importa numa elevação de 40% no valor do contrato, eu acho que não custa a administração pública sentar com essa empresa e negociar. Então, assim, olha, 40% eu não tenho condições de pagar. Você comprovou aqui, através de notas, que, de fato, o ferro era 5, hoje é 12. Eu sei, você tem razão. Mas 40% eu não posso. Mas vamos negociar, vamos chegar no meio termo aqui, e aí, assim, isso não vai ter problema, isso não é corrupção de jeito nenhum, até porque eu vou reconhecer que a empresa fazia jus a 40%, mas negociar, dizer 40% eu não tenho como, mas de repente 20% vão ficar aqui no meio termo, nem o seu, nem o meu, que é isso que acontece no setor privado, não é verdade? Com certeza. É esse tipo de negociação que a gente está acostumado a fazer na nossa vida. E dá certo. E por que na administração pública não pode? Por que na administração pública não pode? Pode e deve se fazer, entendeu? Talvez seja isso que falte. Essa parceria, essa conversa. E aí... eu não gosto de levar para o lado da corrupção, porque essa conversa nunca existiu, essa parceria nunca existiu e a corrupção nunca deixou de existir. Então, eu não acredito que os instrumentos de aproximação que a nova lei traz, de aproximação do setor público com as empresas, devam ser vistos como, digamos assim, uma porta para a corrupção, porque eles nunca existiram e a corrupção sempre existiu. Então, assim, eu acho que falta a administração, de fato, se tornar mais parceira, chegar mais junto das empresas. Então, eu agradeço muito, Priscila, por você ter vindo realmente falar sobre um assunto tão atual, que é a nova lei de licitação, esclarecer muita coisa. Eu, pelo menos, estou aqui encantada com a quantidade de informação que recebi nesse podcast. Espero que vocês também tenham essa mesma impressão que eu tenho e tenha recebido de uma forma, se vocês, inclusive não prestaram atenção em todo o Engipod sobre licitação, volte e anote, porque eu vou anotar tudo isso. E quero agradecer, né, Milena? O que é que você achou do bate-papo? Milena, que adora licitação, tá aqui adorando. Eu achei o posicionamento de Jailene muito suspeito, dela dizer que tá encantada com o tema. Mas, assim, eu, por não ser da área, considero também algo muito esclarecedor. Entrei aqui nessa sala hoje sem entender ao certo de licitação, porque eu vivenciei essa realidade quase 10 anos atrás, enquanto eu era estagiária, não
pretendia voltar, mas é sempre bom a gente entender como funciona todos os bastidores desse mundo, que é o que, de fato, traz o desenvolvimento do país. Então, muito obrigada, Priscila, por compartilhar conosco. E toda quinta-feira tem episódio novo do EngiePod, às 8 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Não perca. Toda quinta-feira estamos lá, viu? Eu gostaria de agradecer a Jailene pelo convite, gostaria de agradecer a Milena pela participação também. Eu sou uma entusiasta da nova lei de licitações. Eu acho que ela poderia ter melhorado em outros aspectos, mas eu prefiro seguir com um posicionamento de esperança de que vai melhorar. Acredito que traz, sim, alguns instrumentos que vai permitir uma maior aproximação do setor público com as empresas. E aí, como eu já falei, eu sou completamente apaixonada por esse ponto, por esse mundo das contratações públicas, mas, de fato, o que mais me faz ser apaixonada é porque eu gosto de gente, de pessoas. E eu percebo que o processo licitatório, o processo de contratação pública, ele pode sim e deve sim ser utilizado como um instrumento de mudança social. E especificamente na parte de obras, as obras ela gera emprego e renda de uma forma surpreendente nos municípios. Os municípios que eu trabalho, que tem o maior volume de obras, você percebe que as pessoas vivem melhor. Você percebe que gera mais renda, que gira mais dinheiro naquela cidade, que as pessoas vivem melhor, que gera mais emprego e renda. Então, eu sou apaixonada. E, meninas, obrigada. Obrigada.